Olá, meninos e meninas da 2011-2012, Colégio Desafio, segundo ano, tudo bem? Vamos fazer uma rápida correção, passar aqui o gabarito da nossa atividade avaliativa número 2, de 27 de maio, que vocês acabaram de fazer, tá legal? Então, na número 1, pedi assim: se te explique duas influências que o relevo pode ter sobre o clima, questão é relacionada ao módulo 5. E dava uma dica para vocês, né? Pense nas massas de ar, umidade, temperatura, etc. Então, com relação à temperatura, por exemplo, a gente sabe, né? Quanto mais alto, a tendência é que seja mais frio. Quanto mais próximo ao nível do mar, a tendência é que seja mais quente. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, clima tropical de altitude, né? Que vai ser um clima tropical, porém em altitude, que vai apresentar temperaturas muito mais frias, né, na média do que o restante do país, né? Outra influência do clima que a gente poderia destacar é com relação às massas de ar, a passagem, o deslocamento das massas de ar. Legal? Então a gente sabe aí que o sertão do Nordeste, o semiárido, grande parte da explicação para ali ser uma região muito seca é justamente a presença de alguns planaltos próximos ao litoral que fazem com que as massas de ar úmida do Atlântico não cheguem até lá. Tudo bem? Então o relevo influencia aí tanto no deslocamento das massas de ar, da umidade, quanto na questão da temperatura, de quanto mais alto, mais frio. Número 2, uma questão bem simples, bem direta, né? Reescreva na ordem, começando pelo norte e indo para o sul, as três faixas climáticas presentes no território brasileiro, que são subtropical, equatorial e tropical. Começando no norte, equatorial, depois descendo para o sul vem a tropical e por último, lá no sul do Brasil, a subtropical. Simples e direto, não tinha o que mexer nisso, não tinha o que pensar muito aí, né? Número 3. Explique de que forma o desmatamento da Amazônia pode gerar impactos no regime de chuvas de outras regiões, como o Nordeste ou Centro-Oeste. Então a gente sabe que o clima ele funciona como um grande sistema, né? Como um grande organismo, né? Que a Terra como um todo funciona assim, a natureza funciona assim. Então boa parte da umidade que chega no Centro-Oeste do Brasil, por exemplo, vem da Amazônia. Boa parte da umidade que chega no Nordeste do Brasil, né, no semiárido, lá pouca umidade que chega, é justamente quando há expansão das massas de ar que se originam na Amazônia, né, a famosa massa equatorial continental, a MEC. Beleza? Então, se você desmata a Amazônia, você diminui muito a evapotranspiração. A gente sabe que a MEC é uma massa de ar, lembra disso? Continental, porém úmida. Por que úmida? Porque tem a presença do rio Amazonas e tem a presença da floresta latifoliada, que tem aquela grande evapotranspiração, né, que libera muita umidade no ar e faz com que ali seja uma área extremamente úmida. Então, boa parte da umidade da Amazônia é proveniente da floresta e boa parte dessa umidade vai para outras regiões. Então, se você tira a floresta, você tira uma das fontes dessa umidade e aí tem grande chance de alterar o regime de chuvas desses locais. Tranquilo? Número 4. De novo sobre vegetação e clima. Toda vegetação é adequada ao clima de sua região. Explique com suas palavras uma característica da vegetação do domínio da Caatinga, que tem relação direta com os índices de umidade daquela região. Então, qual uma característica da Caatinga que tem a ver com o clima seco da região, já que ela está no clima, em sua maioria, no clima semiárido, né? O que está querendo dizer aí? Que você compare, que você trace um paralelo entre a vegetação e o clima, né? A primeira coisa que você poderia dizer, dentre muitas outras, é: lá não é uma floresta, né? Lembra que a gente viu domínios morfoclimáticos que são com característica de floresta e outros não. A Caatinga não tem floresta. Por que não tem floresta? Justamente por ter pouca umidade, né? E aí faz com que a gente tenha uma vegetação arbustiva, né? Pequenos arbustos. Isso já é
uma característica ligada à umidade. Outra característica ser uma vegetação caducifólia, então ela perde folhas nas épocas mais secas. Por quê? Justamente para não perder umidade para o ambiente, para reter umidade. É outra questão. Inclusive o nome caatinga é justamente, já falei isso para vocês também, é mata cinza, né, ou mata branca. Então esse caatinga vem disso, vem dessa mata com pouca folha, né, ou que em boa parte do ano perde as suas folhas e fica aquele aspecto acinzentado, meio esbranquiçado. Beleza? Então essas são as características. Poderia citar também a presença de espinhos, né, os cactos, parte da vegetação que retém líquido nos seus caules, dentro dos seus caules, vegetações que apresentam espinhos justamente também para evitar a perda de água e por aí vai, tá? Qualquer indicação que relacionasse a vegetação com a pouca umidade estava valendo. Número 5, explique o que faz o domínio amazônico ter uma quantidade de chuvas tão regular ao longo do ano, não possuindo estações secas. Então, apesar de todo, né, no planeta inteiro a gente ter estações secas e estações úmidas, em alguns lugares isso é atenuado, né, e a Amazônia é um deles. Então, por que na Amazônia tem chuva o ano inteiro? Grande parte disso é explicado justamente pelo que a gente falou na outra questão, né? A presença do rio Amazonas funciona como esse regulador aí da umidade, sempre vai ter umidade, assim como nas áreas mais próximas de oceano também é assim, né? A tendência é que tenha mais umidade do que a maioria dos lugares, né, o ano inteiro, já que tem um oceano ali do lado, e a Amazônia tem o rio Amazonas, né, que a gente já falou 1000 vezes que é o maior rio do mundo em volume de água, né, a maior fonte de água doce do mundo. Então, isso é um fator, e a própria floresta, como a gente falou na outra questão, é outro fator. A própria floresta está o tempo todo ali, como ela está viva, né, ela não deixa de gerar umidade em momento nenhum, né, uma floresta ali em atividade constante, liberando umidade para o ambiente o ano inteiro. Então, o ano inteiro a região se mantém úmida. Número 6, para a gente terminar, indique 2 fatores históricos geográficos que fizeram com que o domínio dos mares de morro seja um dos mais desmatados do Brasil, restando menos de 10% de sua cobertura original. Então, por que os mares de morro foram tão desmatados? É só você pegar a história do Brasil, né? Então, a história, a localização das atividades no Brasil, por isso histórico, geográfico, né? Como o espaço foi ocupado ao longo da história, né? Então a gente vai ter aí a colonização brasileira desde o início no litoral, a gente já falou disso também várias vezes. Então foi ocupado, né, o litoral do Nordeste, depois a gente desce com a capital aqui para o Sudeste, né, para o Rio de Janeiro no século XVIII. Tem a mineração em Minas que faz essa região crescer, né, Rio, São Paulo, e todo o Sudeste. Depois vem a industrialização, já no século XX, faz a região crescer mais ainda e torna ela mais rica do país. E aí a urbanização dessa região é muito intensa. A gente sabe que todo o litoral do Brasil ele possui várias capitais, por exemplo, que é um indício de cidades importantes, cidades grandes, que acabam tendo uma urbanização muito grande, uma taxa de população, de ocupação do solo muito grande, o que faz com que também haja uma degradação do meio ambiente muito grande. Então, se você for daqui de São Paulo até o Nordeste, você vai pegar várias capitais justamente próximas ao litoral, justamente no domínio dos mares de morro. Só para ficar em alguns exemplos rápidos, a gente pode ver São Paulo está nos mares de morro, Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, Salvador na Bahia e por aí vai, né? Todas as capitais do Nordeste, né, exceto Teresina, no Piauí, estão no litoral também, que é dentro desse domínio. Então a gente tem uma grande incidência de cidades importantes e de urbanização acentuada nesse domínio morfoclimático, diferente, por exemplo, da Amazônia, diferente, por exemplo, do Cerrado, que a gente já viu também. Beleza, galera? Então é isso, nossa avaliação foi essa, tá dentro do que a gente conversou em aula, né? Espero que tudo corra bem, tudo tenha corrido bem e que a gente esteja pronto para seguir adiante aí para o livro 2. Concluímos com isso o nosso livro 1. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.